Seja bem-vindo a mais um podcast dos Vídeos Conectam e hoje a gente vai falar sobre o universo do GC. E nada melhor do que a gente conversar com alguém que está respirando este universo, essa atmosfera do que é criação de conteúdo GC. E eu vou querer conversar com a Dai, mas Dai, antes de você trazer uma pequena apresentação de quem é você, de como você descobriu o GC e como você começou, vai já pensando nisso daí, eu vou primeiro falar do nosso patrocinador, a Triarte Studio, que disponibilizou esse espaço para que a gente pudesse estar trazendo conteúdo para você. Então, se você está aqui na região de São Paulo, pela República, precisa de um podcast, fazer transmissão ao vivo, gravação de conteúdo, seja também lançamentos digitais, então procura a equipe da Triarte Studio, que eles estão prontos para te atender, com infraestrutura e também equipe qualificada para te atender. E agora sim, eu quero saber um pouquinho de você, Dai. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dai. Eu sou o GC, vai fazer 3 anos. Comecei a levar a sério mesmo em 2022. E aí tô nesse universo criando conteúdo. Sou publicitária também, então isso ajuda um pouquinho na hora de mexer com tudo que precisa mexer. E, assim, sou apaixonada por esse universo. Acho que ele me abriu muitas portas. E uma delas, inclusive, é poder estar aqui hoje. Que eu tô bem feliz pelo convite. Muito legal. Daí, quando eu descobri esse universo do GC, foi a partir de uma pessoa que falou assim para mim, Jades, por que você não cria conteúdo? Só conteúdo GC, né? Porque até então eu já criava alguns conteúdos, mas era mais voltado para um projeto digital que eu tenho. E eu falei, mas eu lá de blogueirinho, tá falando de produto, eu não sei bem se é assim para mim, se isso funciona para mim, né? Eu não sei se é algum bloqueio, né? Ah, não, Jades agora, olha lá, falando de camiseta. A gente tem vergonha, né? De ser chamado de blogueirinho. Isso é uma coisa ruim. Exato. Aí eu falei assim, tá, mas eu vou testar, vou descobrir o que é isso. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos e aí eu fui entendendo o que era melhor. Qual que foi, assim, um momento, talvez, que você entendeu que isso é uma profissão, que isso dá para realmente acontecer, mesmo no início, né? Você começando ali do zero. Qual foi a... Bom, como eu falei, eu sou publicitária, então eu já atendia cliente, já tinha que estar ali naquele universo de digital, de rede social, enfim. E eu tinha o meu perfil, eu sempre fui meio exibida, sabe? Sempre gostei de estar lá postando lookinho, fazendo e acontecendo. E aí eu conheci esse termo GC num dos meus estudos, né, que a gente precisa. Quem trabalha com digital não tem jeito, você tem que estar o tempo inteiro atualizado no mercado, vendo o que está acontecendo, o que está chegando. E aí eu vi o GC numa matéria e fui entender melhor o que era, né, que é conteúdo gerado pelo criador, né, pela pessoa que consome. E falei, bom, vou testar. E aí eu resolvi usar de teste, na verdade, no meu perfil. Queria entender como que funcionava aquilo, se dava resultado, se não dava, para eu poder levar para os meus clientes como sugestão. De tipo, olha, vamos contratar um UGC, uma pessoa para fazer conteúdo dessa forma? E aí eu comecei a testar no meu perfil. Só que aí de teste em teste eu comecei a pegar gosto pela coisa e começou a me dar retorno. Que eu comecei de fato a ter a oportunidade de trabalhar com marcas, de receber por isso, não só dinheiro, mas no começo é muita permuta, quem começa nesse mundo, né? Mas aos poucos aquilo foi tomando uma outra proporção e aí eu falei, cara, aqui é um lugar, é um espaço que dá para crescer. E foi assim. Muito bom. Isso que você falou, né, de começar fazendo permuta, já foi me abrindo aqui algumas ideias, porque assim, eu penso que quem está começando, primeiro precisa saber montar um portfólio, né? E através desse portfólio que a pessoa está construindo, a pessoa está pegando a experiência de aprender a fazer, seja a estrutura da mensagem, a gravação, a edição, como ficar na frente da câmera e uma série de outros. Mas pensando nessa pessoa que está começando, você disse que veio da área da publicidade, Sim. né? Eu vim da área da produção de vídeos. E aí eu vou falar uma dificuldade que eu tinha, mas eu quero saber de você, qual a sua primeira dificuldade assim que você encontrou para poder de fato dizer assim, não, eu estou criando conteúdo. E eu vou exemplificar comigo. Quando eu comecei a criar o conteúdo GC em si, eu estava trazendo ainda muito numa linha publicitária, sabe? Que era mega produção, fazia com os efeitos, aquela coisa toda, porque eu tinha facilidade de ter os equipamentos, porque já faz parte da minha profissão, e também porque eu já entendi um pouquinho de roteiro. Eu falei, vou fazer nessa linha.
Só que teve um vídeo que para mim explodiu assim a mente quando eu vi um vídeo de uma pessoa abrindo um produto e mostrando o que era, e era só aquilo, assim, não tinha nada assim visualmente espetacular, de forma técnica eu tô falando. E quando eu abri aquilo, eu falei assim, nossa, que conteúdo foi esse? Que foi bom realmente, né? E era a pessoa só conversando, abrindo ali, mostrando. Eu abri os comentários para ver um monte de gente conversando. Aí eu falei assim, caraca, eu entendi. Eu ainda tô errando, porque eu tô fazendo a coisa certa, que é a produção de vídeo, querendo né, gerar essa qualidade que precisa ter, mas eu ainda tô indo para uma outra linha. E o GC, talvez, ele tenha uma outra linha de comunicação. E aí eu errei nesse sentido, mas assim, quando você começou, teve algum erro que você deve ter cometido, que depois que percebeu você já foi ajustando? Olha, eu acho que erro. Acho que dificuldade Sim. inicial, assim, porque eu trabalhava na área, mas eu não era da execução. Sempre foi na parte de planejamento e tudo mais. Então, para mim, uma dificuldade muito grande foi essa parte de gravar de fato. Como que eu gravo, preciso de luz, preciso de microfone. Então, eu comecei, no início não me pegava tanto, mas aí conforme você vai produzindo, você vai vendo a qualidade das coisas, e aí você fala, nossa, não tem como eu postar isso aqui. Que áudio horroroso, que não sei o quê. E aí você vai ficando mais chato. Mas aí tem uma outra coisa que você falou também, que eu já me tocou em um tempo, que é essa questão da nossa cabeça publicitária, né, de mídia, no caso. Isso também foi uma dificuldade muito grande para mim, para penetrar em alguns mercados dentro do GC, porque quando estourou, né, o tema, o GC, a gente começou a ver muitos vídeos iguais, muito parecido, era a mesma fórmula. E eu já tinha essa mente mais criativa, eu queria um vídeo com uma narrativa interessante, com efeito, com troca de cena. E aí era um pouco mais difícil de convencer que isso também funcionava. Dá para você adaptar dentro do GC a criatividade. Sim, sim, com certeza. Mas assim, é o que a gente sempre diz, né? Quando é consagrado um formato, aquele formato é que leva aquela característica. Eu vou trazer aqui um exemplo de um podcast, né? O podcast, na verdade, ele acaba sendo somente o áudio. Só que isso que a gente está tendo aqui é um videocast, né? Só que é porque é duas pessoas aqui conversando, o microfone na mesa. Se fosse nós dois conversando com vídeo, mas, por exemplo, como se fosse uma entrevista, a gente poderia estar em um outro ambiente. Só que a gente para de gente, é a mesma coisa. Só que a gente vai adaptando. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a questão do GC, feito você falou, tem um jeito de você chamar a atenção, de você achar até a sua forma de se comunicar, só que teoricamente talvez já exista esse modelo que é o mais simples, né? Faça com mais simples, né? Sim, que é uma receita. E funciona perfeitamente, tanto é que muitas marcas usam pra caramba. Mas eu acho que é legal, assim, acho que o próprio GC, quando ele começa, e aí ele vai evoluindo, vai passando por outros vídeos, por outras experiências, ele vai ficando mais exigente na entrega. Sim. E aí fica aquela coisa de não só o GC, mas também quer ser um criador de conteúdo referência. Aí eu acho que é natural esse processo, mas quando a gente começa, vá pelo que você sabe que funciona, pra receita. E nessa ideia do começar justamente por ser tão simples, né? Vamos partir da ideia que a gente só precisa de um celular, onde a gente grava tudo que precisa, luz natural, o áudio a gente narra depois por cima ali na edição, fez ali os cortes, a gente tem um vídeo bonitinho. Você acha que o fato de ser simples é trabalhoso, mas vamos pegar pela ideia do simples. Por ser simples, isso é um motivo para muita gente entrar, né, querer entrar dentro do GC, porque diferente, por exemplo, feito você falou, tem pessoas que já estão em outro nível, que querem investir em equipamento, e tem pessoas que já não querem nem mais o equipamento, quer contratar uma equipe para produzir para ela, né? Que aí já é outra linha, outro nível de produção. Sim, eu acho que sim, mas não só também, porque o GC, ele se tornou muito mais palpável do que, por exemplo, uma pessoa querer virar influencer. Porque pra gente vender influência, você precisa ter número, você precisa ter seguidor, precisa ter alcance. O GC não, você precisa ter um portfólio com as coisas que você já fez, com produtos que você já tem. É muito mais fácil de penetrar. E é uma oportunidade de ganhar dinheiro com a internet. Então, eu acho que isso ficou popular hoje em dia pra galera. E começou a ter esse entendimento de que é uma maneira de você entrar no digital sem precisar de tanta coisa por em volta, né? Sim, sim. E como você disse, né, conforme o projeto vai crescendo, naturalmente a pessoa vai precisar investir.
Inclusive, um dos pontos que quando a gente pensa em investimento, a gente associa muito a equipamento. Mas existe também treinamentos que a pessoa precisa ter, e aí entra até uma pergunta que eu quero te fazer. Se é necessário a pessoa ter um conhecimento, fugindo um pouquinho dessa parte de gravação e edição, mas em outras áreas, como por exemplo, redes sociais de marketing, social media, feito você falou que veio da publicidade, quais áreas assim você acha que seria interessante a pessoa pelo menos ter uma noção, né, para não estar gastando tempo achando que está produzindo Eu algo? acho que principalmente rede social. Tem que ter um entendimento ali básico de como que funciona a plataforma. Isso, assim, tem várias coisas online mesmo que a gente consegue pesquisar, entender. Ficar sempre muito por dentro das atualizações que acontecem, o que o Instagram trouxe de novo, igual quando surgiu o Reels, quando surgiu o carrossel com áudio, porque tudo isso também ajuda o creator a alavancar o próprio perfil. Então, ele tem que ter um conhecimento abrangente desse meio que ele tá. Sim, sim. E eu sei que você tem um produto digital, né? Tô produzindo. Eu tenho um produto teste, né, que é um e-book falando de stories. Muita gente, porque além de ser o GC, como eu falei, né, nos meus testes, fui fazendo teste, meu perfil foi crescendo. Sim. E eu fui criando ali a minha comunidade. Meu perfil é pequenininho ainda, mas eu tenho uma comunidade muito forte, que era uma coisa que, inclusive, também foi teste. Na minha área de atuação principal, eu trabalho com posicionamento digital e branding. Então, eu testava todas as minhas estratégias, teorias dentro do meu próprio perfil e eu consegui criar uma comunidade muito forte com as pessoas que me seguem. E aí, uma das coisas que me perguntavam muito sempre era: eu não sei o que postar no story, eu quero produzir conteúdo, mas eu não sei o que eu posto. Eu posto meu dia a dia, eu tenho que postar bastidores, não só pessoa física, mas também marca, né, cliente, enfim. E aí eu falei, gente, é tão simples, como assim? Vou ajudar vocês. E aí eu fui e fiz um e-book com o que eu faço, colocando as minhas estratégias principais, né, que eu uso com o cliente, uso com o meu perfil, enfim. E aí eu fiz o e-book e resolvi vender, que foi também um teste de adesão para ver se as pessoas tinham mesmo esse interesse. E agora eu tô produzindo meu curso. Que legal. Que vai ser um curso online também voltado para esse mundo de criação de conteúdo, não só o GC, mas bem específico para posicionamento mesmo. Porque eu acho que as pessoas esquecem o quão importante é você ter um bom posicionamento digital. Muito bom. A minha maior dificuldade na hora de criar conteúdo é que eu penso assim, ó. Eu digo, não, beleza, agora eu tô na semana blogueirinho. Aí eu começo a criar segunda, terça, os stories, os conteúdos e tudo. Quinta-feira, eu já não tô postando nada, eu sumo, aí depois, não, tem que voltar. Aí, não, segunda-feira eu volto de novo, aí eu volto de novo com as ideias. E tem muitos projetos que eu acabo participando que daria para eu criar conteúdo. Só que eu tô lá, eu fico tão imerso naquilo que eu tô fazendo que eu esqueço. E depois, quando eu lembro, aí vai uma foto do crachá que eu tava, sabe? Ó, estive aqui, senão não tem. Mas eu acho que talvez, né? Isso seja algo meu mesmo, ou talvez de uma geração, não sei, né? Tem gente que gosta de mostrar, né? De Tá registrar ali, tudo, né? Eu, não, assim, comigo, tá? Eu aprendi a ter que fazer isso. Então tem coisas que pra mim eu tô no local e depois eu digo, caramba, eu poderia ter registrado, mas já foi. Mas acho que isso é muito normal. Né? Nossa, todo mundo passa por isso em algum momento, assim. É que, por exemplo, falando de mim, eu tô muito imersa nesse universo. Porque não só com o meu próprio perfil, mas também cuidando de outros, na parte de mentoria e tal. Você fala tanto, você repete tanto uma coisa que eu acho que gruda. Então ficou natural. Mas é muito normal a gente esquecer dos stories, porque assim, você tá vivendo. Aí você lembrar que, nossa, eu tenho que gravar que eu tô vivendo. Mas, felizmente ou infelizmente, é muito positivo para o nosso posicionamento digital você, tipo assim, documentar os espaços que você conseguiu estar presente. Sim, sim. E aí a gente voltaria só naquela conversa, né, que diria assim, beleza, vai chegar um nível que a gente não vai nem querer estar gravando, porque vai ter alguém documentando, fazendo, ou a gente produz e passa a parte que talvez não goste que seja da edição, em alguns casos, para outra pessoa fazer e por aí vai, né? Sim. Isso é legal. Mas aí a gente já está falando de profissionalizar, né? Você sabe dizer mais ou menos em qual foi o momento que você disse assim, caramba, isso daqui vira uma profissão para mim, porque eu entendi que você já tem o seu trabalho. Sim. Aí você criou um produto digital, que eu acho isso legal, porque muitas das vezes quando a gente pensa como criador UGC, a gente pensa assim, precisa ter CNPJ, porque alguns trabalhos vai exigir emitir nota fiscal,
mas também você ter o seu próprio produto digital, né? Então, beleza, eu estou fazendo para vender o do cliente, mas por que não? Eu crio o meu produto, feito você falou, já identifiquei que o pessoal queria algo, criei, já estou desenvolvendo um outro produto. Mas qual momento você disse assim, não, isso daqui é uma profissão para mim? Teve, assim, alguma coisa, primeiro pagamento, alguma coisa do tipo, assim? Olha, eu acho que eu comecei em 2023. Eu acho que o ano de 2023 foi mais essa parte de teste, levando na brincadeira. E aí, no finalzinho do ano passado, foi onde virou a chave para mim. Que aí foi onde eu decidi que eu ia fazer do GC uma porcentagem maior da minha renda. Tanto que eu saí de outros lugares que eu estava para isso. Então, eu falei, vou me dedicar, vou tirar de fato dias para eu focar só nisso aqui, porque eu quero que seja parte da minha renda principal. E aí foi onde virou a chave, virou uma profissão. E aí eu passei a levar muito mais a sério, porque aí a gente tá falando de renda, né? Sim, sim. E aí foi nesse momento. E aí quando começa a levar a sério, eu imagino, né, que toda a visão muda, porque Sim. a gente começa a ter aquela visão 360, a gente como negócio. Então, é a identidade visual, é o seu posicionamento com o nicho que você vai querer trazer e prospectar de forma ativa algumas empresas, outras talvez já, conforme você vai fazendo reconhecimento, a pessoa vai querer vir até você e aí você vai negociando tudo. Mas assim, você acha que para quem está começando, porque você fala 2023, parece pouco tempo, Sim. mas eu imagino que você viveu 10 anos. Nossa, 10 é pouco ainda. E aí é que entra aquele ponto que eu falei, né? Que o simples, ele é confundido como fácil, né? Porque não é fácil. Mas assim, né, nessa tua visão, o que é que faz, né, para o pessoal não desistir, né? O que seria constância? Seria ter um objetivo mensal, anual, de onde quer chegar? O que poderia ajudar? Eu acho que o principal é você colocar um objetivo na sua cabeça. Que aí a gente fica mais... Tem um norte, né? Quando a gente não tem muito uma direção para ir, qualquer uma vai servir. Então, a primeira coisa que eu diria é, olha, quer entrar nesse mundo, já vou avisando que não é tão fácil quanto parece ser, mas também não é tão difícil quanto a gente imagina quando vai começar uma coisa. Mas coloca na sua cabeça, tipo, olha, daqui um ano eu quero estar, sei lá, fazendo do UGC 30% da minha renda, 20%, 50%. E tenha constância. A gente, infelizmente ou felizmente, tudo na vida é sobre isso. Sim. A gente tem que ter iniciativa e acabativa. E é o que eu vejo muita gente desistindo do GC no meio do caminho, porque começa, fica super animado, vai, e aí começa a fazer vídeo, aí não tem o retorno esperado dentro de 1, 2 meses e já desiste. E dentro de 1, 2 meses a gente não vai ter o retorno esperado mesmo, a não ser que você tenha a sorte de conseguir ali um job maravilhoso, mas não é o comum. Você precisa de tempo, você precisa de tempo de casa, de portfólio, de que as marcas te conheçam para a coisa começar a virar. Tem que ser teimosa. E o tempo de amadurecimento, né? Também. Tudo na vida precisa isso. Você pegar, eu com o papo, né? Pega uma semente, joga lá e já quer ter o fruto. Não, tem como. Tem que esperar. Sim. E esse amadurecimento, eu falo isso por mim, tá? Eu tive a chance de aprender fazendo para os outros. Mas só que quando eu fui fazer para mim, eu errei muito. E aí, quando eu fui errando, e assim, quanto mais você faz, mais você erra, mas se você está atento, mais chance de acertar também. E aí eu fui fazendo, e agora para mim está mais claro. Eu entender o que faz parte de eu criar e o que não faz parte. Já chegou para mim ideias e até projetos e tudo. Eu falei, cara, muito bom, muito legal, mas não é para mim, né? Então, mas isso é questão de amadurecimento e de ir fazendo com essa constância, né? De ir fazendo. Mas quando a gente está falando de rede social, e principalmente quem está começando, muitas das vezes a gente começa a fazer comparativo com outras pessoas que já estão trilhando o caminho há muito tempo. Na minha visão, esses comparativos às vezes é desleal, né? Porque a pessoa já trilhou, já aprendeu, já tem equipe, uma série de outros. Mas o que é que você poderia dizer, né, com base na tua experiência, para quem está começando, se for fazer um comparativo, igualar o jogo, né? Se compara com a pessoa no começo, não agora. Exatamente, isso é uma coisa que eu acho que é natural. Eu já me sabotei muito com isso, de ficar sempre me comparando meu perfil, a qualidade dos meus vídeos, com pessoas que já têm, igual você disse, uma equipe por trás. Tem alguém que edita, tem alguém que grava, tem alguém que tá ali coordenando a situação, e eu sou eu mesma fazendo tudo. E aí eu parei um tempo, inclusive, no começo desse ano, eu fiquei muito
num lugar assim de, eu não tô gostando do que eu tô fazendo, comecei a me comparar, consumir muito conteúdo de gente muito maior que eu, e aquilo não tava me fazendo bem. Fiquei um tempo sem postar, parei tudo nesse sentido. E aí depois eu caí na real, falei, peraí, também, olha o que você tá consumindo. Como que você não vai se comparar com essas pessoas? Que elas realmente são boas no que elas fazem. Sim. Mas eu preciso consumir mais de pessoas que estão no mesmo nível que eu, que é o que você disse. Eu acho que esse é o conselho principal que eu falo para todo mundo, não só para quem quer criar conteúdo, mas para ter saúde dentro da rede social. Siga pessoas que têm um estilo de vida parecido com o seu, o dinheiro parecido com o seu, né? Essa situação semelhante. Porque é mais difícil você se comparar. Porque você vai ver que, nossa, fulano realmente é igual eu, passa perrengue também. O vídeo de fulano não é perfeito porque tá igual eu, tá gravando com o celular. E assim sucessivamente. Eu acho que o negócio é você ser pé no chão e consumir conteúdos de pessoas parecidas, não no sentido de gosto, nem nada assim, mas de realidades parecidas. Sim. Que é mais fácil de você não perder esse foco e se comparar menos. Que eu acho que é o que mais sabota a gente na rede social. Sim, sim. Mas assim, se a gente conversou até agora de pessoas que tá para começar a dar esse primeiro passo, eu queria saber de você o seguinte, beleza, a pessoa já determinou, vou começar a ser criadora. Como é que a pessoa conseguiria identificar um nicho? Como foi que você achou o seu nicho, assim? O meu nicho, na verdade, eu decidi. Certo. Eu acho que isso é importante também. A gente tem que falar sobre o que a gente gosta. E aí, como o meu nicho é moda, né? Embora eu fale bastante sobre publicidade, mas eu já falei, já fiz a faculdade disso aqui, gosto de trabalhar com isso, mas a minha paixão sempre foi moda. Em algum lugar eu tenho que falar de moda. Foi onde eu decidi que ia ser o meu nicho. Eu acho que o mais importante é isso, você falar de algo que você gosta, que você vai ter constância. Se você resolve falar de uma coisa que só é porque tá em alta ou porque precisa, você não vai conseguir manter isso com naturalidade ao longo dos seus dias, e aí vai acontecer isso, de você esquecer de postar, não querer postar nada. Enfim, escolha seu nicho e saiba defini-lo e entender que quando você escolhe um nicho, você precisa abrir mão de outras coisas. Se você quer falar de moda, não tem como você abrir os braços e falar, não, vou falar de moda, vou falar de ser mãe de pet, vou falar de, sei lá, construção. Não, você tem que ter um nicho principal e criar subnichos a partir dali que tenham a ver com esse seu nicho principal. E uma coisa que eu queria pontuar, que pelo amor de Deus, eu fico muito nervosa quando eu vejo as pessoas fazendo isso. Lifestyle não é nicho. Lifestyle é consequência de qualquer nicho. Olha. Tudo que você vive, que você posta, que você fala, seu consumo, faz parte de um lifestyle. Mas não existe esse nicho. Tipo, o meu nicho é lifestyle. O que as pessoas vão querer saber do seu estilo de vida só? Só isso que você vai agregar. Então, o lifestyle ele é um paralelo de qualquer nicho que a gente escolha falar. Então, é importante você decidir o assunto principal do seu perfil no que você vai focar. Que isso vai te ajudar muito na hora de produzir. E você acredita que um nicho, 2, 3, e depois dentro de cada nicho ter aí seu subnicho, é suficiente ter 3, 5, 10? Existe alguma coisa assim na tua visão que seria o ideal? Talvez um muito segmentado. Olha, pensando em termos de o que funciona, levando em conta SEO, tudo da plataforma em si, um nicho. E dentro dele você pôr os seus subnichos ali. Por exemplo, vou falar de mim, o meu nicho é moda. Dentro da moda eu falo sobre moda sustentável, porque eu consumo muito em brechó, sobre slow fashion, porque eu gosto de consumir de marcas que tenham essa preocupação com o meio ambiente. Falo sobre upcycling, que é essa construção em cima de roupas que já existem. Criei ali dentro do meu nicho principal uma pastinha que pessoas específicas vão gostar de consumir. Se eu abrir demais, por exemplo, seria totalmente incoerente eu começar a falar de fast fashion dentro do meu perfil. Como que eu vou ser a favor do consumo mais lento e ao mesmo tempo falar do consumo em massa? Então, é por isso que eu acho perigoso quando a gente resolve abraçar muita coisa. Acho que o caminho mais seguro independente do nicho que seja, é você escolher um tema principal e você ir trilhando ele com coisas que tenham a ver, não fugir muito. Vou até te dar um exemplo. Eu tenho gato, sou mãe de pet, mãe de gato. E houve uma época que eu comecei a postar muito sobre os meus gatos. E eu fiz uns reels deles lá e os reels viralizaram. Olha. E eu ganhei muito seguidor através dos vídeos deles. Só que essas pessoas que me seguiram, elas queriam ver sobre os gatos. Sim. Só que eu não produzo conteúdo sobre gato. Então, ao mesmo tempo que eu ganhei muito seguidor,
num período muito curto de tempo, eu perdi muitos seguidores. E esse movimento para a plataforma, ele é horrível, porque seu alcance cai, sua entrega, seu engajamento ali dentro fica muito ruim, porque o Instagram entende que seu perfil não está saudável, você teve uma saída muito em massa muito rápida, então só me prejudicou. Então, o que eu entendi? Ok, eu vou falar de moda, eu preciso atingir as pessoas que gostam de moda, não posso ficar querendo abraçar, trazer coisas aleatórias que eu sei que não vai manter essas pessoas aqui dentro. Nossa, mas aí, assim, aqui é interessante isso, porque a gente vai falar só um pouquinho de rede social, uma coisa que eu não, né, não conheço os pormenores e tal, mas, por exemplo, o que eu quero perguntar, pensando então assim no Instagram, eu penso que é uma rede social, diferente do TikTok, do YouTube, que aí a gente trabalharia mais os nichos. Porque, Sim. por exemplo, se eu crio um nicho só sobre videomaker, só o videomaker vai cair lá. Sim. Só que quando eu estou no Instagram, por mais que eu fale só sobre videomaker, mas vai ter algum parente meu, ou vai ter algum amigo, alguém que vai querer me seguir para poder acompanhar, apoiar, ver o que eu estou fazendo. Sim. E para mim é um pouquinho difícil, né? Então, quer dizer que se eu for falar só, e aqui vai vir até uma pergunta interessante, pelo menos para mim, né? Vou aproveitar essa consultoria. Se eu estou falando somente sobre aquilo, por mais que eu goste do que eu faça, não vai chegar um momento que eu vou querer falar de uma outra coisa porque eu descobri ou porque eu cansei daquele assunto, pelo menos naquele momento de tanta produção que eu vim fazendo, sempre estratégico, pensativo. Chega uma hora que a gente também cansa, né? Aí a gente diz, vou abandonar, aí depois volta depois de 30 dias. Eu acho que é legal a gente separar o Instagram em canais. O feed, ele é o que vai ficar ali para todo mundo ver. Certo. O Reels é o que chega em pessoas que não te seguem. Então, a gente tem que entender que esses conteúdos mais densos de feed, eles precisam ter a ver com o nosso nicho. Tudo bem você postar uma foto, aconteceu uma coisa legal, fui num casamento, quero postar uma foto, tudo bem, isso não é um problema. O problema é você transformar, de repente, o seu Instagram que você vende, né, que você fala do seu trabalho, só em uma vitrine do seu dia a dia. Mas o Story já é um outro canal. O Story é justamente onde as pessoas querem ver você por detrás da sua profissão, por detrás do seu trabalho, por detrás do que você faz, do que você oferece. O Story é o local para você contar do seu dia a dia, para você, tive um insight aqui, vou falar sobre isso. Você não tá bem, você quer fazer uma reflexão? É lá que você vai fazer. E é justamente lá que você cria essa comunidade. Foi no Story que eu criei essa comunidade muito forte com as pessoas que me seguem. Porque apesar de eu falar de moda no meu conteúdo geral, no meu story eu exponho as minhas inseguranças. E eu exponho mesmo, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Porque eu descobri que muitas meninas que me seguiam também tinham as inseguranças que eu tinha. E era lá que a gente trocava ideia em relação a corpo, ao tamanho de roupa que usa, ao cabelo, não sei o que, não sei fazer isso. Era lá que a gente conseguia conversar. Porque a gente não gosta de expor essas coisas em comentário. Tem coisa que a gente quer falar só com a pessoa que postou ali. E é maravilhoso quando você consegue fazer isso, porque agora eu sempre levo para esse lado, porque eu acho que é legal. Mas quanto mais respostas você tem no story, maior a sua entrega também. O Instagram entende que você está gerando conversas dentro da plataforma. Olha. Então, ele vai entregar mais os seus stories, ele vai entregar mais o seu conteúdo para essas pessoas que respondem. Enfim, é muito bacana esse canal. E eu acho que lá é um lugar para você ser você mesmo. Não ficar tão preso a isso de trabalho. Olha só, então o Instagram ele já te entrega a ferramenta para você ter o seu próprio ecossistema lá de conteúdo. Sem... Exato. Muito bom, mas aí cai naquilo que a gente falou, precisa estudar também a plataforma. Sim. E nesse caso a gente está pensando no criador que está fazendo o próprio material. Mas assim, digamos que o GC já decidiu, não, já criei meu nome lá no Instagram com o termo GC descritivo, o link de contato, foto, as bolinhas de destaques, enfim, ele já fez essa parte que está bem bonita. Agora ele precisa do cliente. Aí ele foi lá e fez uma prospecção ativa. Foi lá na loja, identificou, né, que aquela loja faz um certo trabalho de UGC, ou talvez ainda não, mas ele viu ali potencial e entrou em contato. E vamos imaginar que essa empresa respondeu ele. Assim, na tua visão, qual que seria a importância da empresa contratar um GC e não propriamente um influenciador? Bom, a gente já sabe, isso já é fato, que hoje em dia o consumo na internet, ele
subiu muito para a galera que é menor, né, os nano-influenciadores, os GC de fato, e diminuiu em relação aos influencers. Porque qual que é o nosso entendimento? E isso não precisa nem ir muito longe, pode pensar você mesmo como usuário. Você vê um influenciador lá, cheio de seguidores, te oferecendo para, sei lá, falando para você que você tem que comprar de tal marca. Primeiro pensamento que vem, é óbvio que ele está falando para eu comprar dessa marca, ele foi pago para falar sobre isso. Você já perde a credibilidade. Sim. Você não vai levar tanto em consideração igual alguns anos atrás a gente levava. Agora, quando você vê uma avaliação de uma pessoa aleatória, normal, né, que você tem aquela ideia de que a pessoa comprou o produto, gostou e deu a opinião dela, você não vai considerar mais? Sim. Com certeza, isso é pensando no nosso consumo mesmo. E a mesma coisa se você levar para um pensamento de marca. A credibilidade do pequeno criador, hoje, ela está muito maior do que a credibilidade do grande criador. Porque a gente já identifica logo de cara um perfil que tem essas características de influencer, a gente já imagina que tudo que está sendo postado lá, por mais que nem sempre seja, a gente já imagina que é uma publi. E aí a gente já não quer mais, porque você foi pago para falar bem disso. Por que eu vou acreditar em você? Eu acho que parte daquela ideia, né, que a gente acredita, né, quem está mais próximo da gente. Sim. E aí, por exemplo, a pessoa pesquisou tudo que queria na internet, viu review, tudo. Se a pessoa for comprar, mas um amigo do lado dizer assim, pô, compra esse não, isso aí não é legal, Exato. olha esse outro, a pessoa esquece tudo, né? E ainda mais se a gente está Exatamente. falando de valores altos. E aí eu acho legal pontuar também uma coisa assim, enquanto criadores. Porque antigamente eu falo alguns meses atrás, o GC, você só precisava ter um perfil para você postar como portfólio, você não precisava ter interação, não precisava ter nada, mas isso também está mudando, vai mudar cada vez mais, vai acontecendo coisas novas. Hoje, um UGC, ele já precisa ter uma comunicação com a comunidade dele. E aí eu acho que cabe a gente também entender que os consumidores, eles estão colocando mais confiança no que a gente fala. Então, em termos de ética, eu acho que é importante a gente ter responsabilidade naquilo que a gente vai falar, indicar, sugerir. Sim. Isso também é posicionamento, porque é muito ruim. Pensa bem, você é um pequeno criador e aí você vai lá e recebeu uma proposta de publi para falar de um produto X. Você usou o produto, você odiou o produto. Mas aí, porque você foi contratado para isso, você vai falar bem desse produto na rede social. Você é um pequeno criador, tá? Então, são seus amigos, são seus parentes que vão consumir esse produto. E eles vão ver que o produto é horrível. Eles vão associar esse produto à sua imagem. Então, é muito negativo para as duas partes, tanto para quem consome quanto para quem divulga. Então, acho que é importante a gente também ter essa ideia de que é preciso ter responsabilidade naquilo que a gente vai produzir, sobre o conteúdo que a gente vai fazer em relação a uma marca, um produto, um serviço, que seja. Porque quanto menor você é, maior o foco e a responsabilidade que te dão. Quando é um influenciador grandão, fazer o quê? É o trabalho dele. A pessoa não fica com aquela raiva da imagem do influenciador. Ela vai transferir a raiva para a marca. Agora, quando a gente é pequeno, nós vamos ser a marca. Então, é importante ter essa ética e essa noção de só realmente levar para o seu perfil, associar a sua imagem àquilo que você, de fato, acha que é bom. Muito interessante isso, porque eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava trazendo, tem esse lado, né, que você diz assim, olha, eu gostei do produto ou não gostei, e aí você tem que trazer um posicionamento sobre isso, mas também você dizer assim, olha, por exemplo, se eu sou vegetariano, eu não vou fazer de churrascaria. Sim. E aí, isso faz com que eu traga também o meu posicionamento, né, do que eu estou disposto a fazer ou não. Diferente, talvez, de um ator que aí tudo bem que vai envolver o contexto e uma série de outros, mas aí ele diz, não, eu sou um ator e eu preciso representar isso daqui. Aí é uma outra conversa, né? Diante disso que a gente veio falando, quando a pessoa também começa a se expor na frente da câmera, naturalmente ele acaba mostrando coisas da vida pessoal dele, né? Porque aí cai no que a gente falou, tá criando um conteúdo específico, que é só ele dentro do quarto, né? Enfim, no estúdio, no espaço dele, é uma conversa. Mas nos stories ele acaba mostrando mais da vida e outras coisas. E, assim, cuidados que a pessoa poderia ter, uma vez que ele está se expondo de forma proposital nas redes sociais, falando de um produto ou de uma marca, enfim.
E também as pessoas que podem gostar da pessoa, mas não gostam do produto ou da marca, dizem assim, "Ih, olha lá", e começa já a odiar o criador por Por conta conta disso. da marca. Bom, sempre vai ter um lado ruim, né? Em tudo Sim. que a gente vai fazer. Em questão de rede social, eu acho que essa exposição, ela traz, sim, quanto maior você fica, maior a sua exposição, maiores os riscos. Mas existem algumas coisas que a gente já pode ir fazendo desde pequenininho, que eu sempre tive isso muito firme na minha cabeça. Tomar alguns cuidados, né? Seja público, mas seja privado, sabe? Publique aquilo que você acha que precisa, que vai realmente fazer diferença ali na sua rede social, no trabalho que você está desempenhando, enfim. Mas eu acho que é legal a gente evitar postar onde a gente mora, né? Tipo, endereço, frente de casa. Hoje você é pequeno, ok, não vai acontecer nada com você, mas aí vamos dizer que daqui 1 mês, 2 meses você estoura, fica grandão, tem louco pra tudo que é canto, então você não sabe, então vamos cuidar da sua segurança. Evitar expor criança, né, assim, em situações, principalmente em situações que você não gostaria que fizessem nada com isso, né, vídeos, fotos que podem prejudicar de alguma forma com pessoas mais intencionadas. Enfim, tomar esses cuidados de, tipo, saber o que você vai publicar. Você não precisa postar tudo, até porque é chato. A gente abriu o story e vê aquele monte de quadradinho assim. Eu, pelo menos, eu já passo. Não quero ver nada. Que eu fico com preguiça. Então, eu acho que é ser mais estratégico. Acho que essa é a palavra ideal, é estratégia. Ter estratégia para tudo que você vai postar. Eu fui numa festa em tal lugar e eu quero postar sobre essa festa. Isso é uma coisa que eu faço desde sempre, embora eu não seja grande. Eu só posto os lugares que eu tô depois que eu já saí. Olha que legal. Porque eu acho que isso também não só em termos de segurança, mas também é coisa minha, assim, que eu acredito de energia, de mundo, enfim. Uhum. Mas, e aí tem outro lado também, que são os haters. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo tem medo, que é do cancelamento digital, né? Que é da galera vindo pra cima. Hater, é inevitável. Você estourou, fez um vídeo ali que saiu da bolha, você vai ter muita gente falando bem e você vai ter muita gente falando mal. Principalmente no TikTok, que é uma rede social onde as pessoas se sentem muito confortáveis para serem inconvenientes. Olha. E aí eu acho que o antídoto para isso é você entender que quando você fechar o seu celular, aquele problema não existe. Acabou. É assim que eu lido com isso. Eu sofri, eu nem falo dessa forma porque não me afetou em nada, mas recentemente eu fiz um conteúdo que furou a bolha, assim, da minha galera ali. Tanto no Instagram quanto no TikTok. Um vídeo falando a minha opinião. Foram 3, eu acho. E, nossa senhora, meu Deus do céu, como as pessoas ficaram bravas comigo. No TikTok, eu fiz um carrossel, né, falando sobre esse assunto, que foi um negócio de Halloween até. E aí eu olhei agora há pouco, tinha batido, tá quase 2 milhões de visualização no TikTok. E os comentários, uma salada de xingamentos. Falando que eu sou fiscal de Halloween, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu me divirto, porque eu vou fazer o quê? Né? Eu acho que ter consciência do conteúdo que você tá postando, se você não tá ofendendo ninguém, você não tá agredindo ninguém de nenhuma forma, só tá dando a sua opinião, falando sobre uma coisa que você gosta ou não gosta, tá tudo bem, deixa as pessoas falarem. Porque em números isso é maravilhoso. Falem bem ou falem mal, se tá comentando, se tá compartilhando, se tá dando visualização, tá aumentando seus números na rede social, e isso é positivo. Acho que é um trabalho de entender que aquilo não afeta a sua vida, que aquilo não precisa afetar a sua vida, e dar risada. É lógico, eu faço terapia faz 4 anos, não por isso, mas a terapia ajuda muito. Mas acho que é manter isso em mente, de que o problema é quando você bloquear a tela do seu celular e para de existir. A gente tem que se preocupar com o problema real, não com o que um adolescente nervoso está comentando no seu post ali. Muito bom. Você trouxe essa questão aí de números, né? Que furou a bolha e tal. Falando um pouco assim de resultado, quando você faz algumas campanhas, tem a questão de fazer collab, que algumas empresas pedem para fazer junto, tem outras que não, só pede material. Eu queria saber de você 2 coisas. Primeiro, se é comum você refazer o trabalho com a empresa com quem você já trabalhou, gostamos e tal, e chama você para fazer, ou não. E se, quando chama, tem muito a ver com o resultado que você gerou, e se você tem acesso a esses números. Eu imagino que collab dá para você ter uma ideia, depois é só a métrica deles, né? Sim. Eles abrem para você esses números ou não, você pergunta?
Bom, respondendo a primeira pergunta, é comum. Geralmente eu trabalho com as mesmas marcas por um longo período, fico bem feliz por isso. Acho que também vai muito da tratativa do creator, né? Não só ali de entregar o material, mas todo o relacionamento, inclusive é uma dica. Acho que é importante a gente se atentar não só ao vídeo que você vai entregar, a foto que você vai entregar, mas também como você se relaciona com a marca, né? Com a pessoa que está conversando com você. E a segunda pergunta eu não trabalho dessa forma. Não me baseio em resultados, porque eu não vendo números, eu não vendo alcance, eu não vendo conversão. Quando eu ofereço meu trabalho, quando alguém vem me procurar, eu ofereço conteúdo. Olha, eu vou produzir da seguinte forma, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui. Perfeito. Não prometo números, não prometo nada, porque eu não me considero uma influenciadora, eu não gosto de trabalhar assim. A gente tem até aqueles programas de afiliados, né, que você ganha comissão. Eu não gosto de fazer parte. Até posso fazer porque eu acho legal ter cupom para dar para os meus seguidores, oferecer alguma vantagem. Mas para mim não é foco vender, não é foco converter, porque esse não é o meu estilo de trabalho. Sim. Eu quero vender conteúdo, eu quero vender a qualidade daquilo que eu estou falando. Mas, quando você trabalha, dependendo da negociação que você faz com a marca, você pode sim ter acesso ao que você gerou de retorno. E aí isso com certeza impacta na decisão de manter um trabalho com você. Mas e aí também eu acho que as marcas, elas estão amadurecendo mais no sentido de que precisam saber o que elas estão procurando quando vão atrás de um criador de conteúdo. Se você quer resultado, você quer número, alcance, você tem que ir atrás de uma pessoa que se vende como influenciador, que vai te trazer um Media Kit com os números que ela gera e etc. Você está atrás de um conteúdo criativo, bem feito, uma pessoa que consiga comunicar com a própria comunidade, enfim. Aí você vai atrás de uma pessoa que vai oferecer isso. Porque eu acho bem problemático quando a marca vem atrás da gente como o GC, que é para criar o conteúdo, e ela te exige conversão. Isso não tá certo, porque são caixinhas diferentes. E quanto mais nós, criadores, nos posicionarmos em relação a isso, mais a gente educa o mercado. Então, por isso que é muito ruim também quando o criador, ele se deixa levar assim, não, beleza, eu tenho que trazer conversão, vou ficar postando link o dia inteiro, de venda, de afiliado. Não tem necessidade se esse não é o seu objetivo de atuação. Sim, muito bom. Isso que você trouxe, eu vou voltar um pouquinho na ideia, porque me veio aqui na mente, né? Que foi o seguinte, quando você falou assim, eu não gosto de ter o link de afiliado e tal. E aí eu estava pensando nisso, porque no meu caso, olhando para o nicho do videomaker, né, audiovisual, eu vejo que dentro da nossa área, a gente gosta muito de falar de equipamento. Então a gente fala, tripé, câmera, luz, enfim, a gente gosta de falar sobre isso. Tanto é que eu já criei bastante conteúdo sobre isso e não estou falando de UGC, estou falando de conteúdo mesmo. E depois eu fiquei pensando, caramba, se eu pegar um link de afiliado da Amazon, enfim, qualquer lugar que tenha, e deixar lá embaixo, quem comprar gera para mim alguma coisa. Mas eu não pensava dessa forma, né? Até que depois eu não pensava assim, isso como GC, né? Eu pensava realmente como conteúdo de videomaker. Quando eu comecei a trazer a ideia de UGC, eu vi que esse conteúdo ele pode até ocasionar assim, vendas e tal, mas ele ainda não é o foco, porque do UGC ele é diferente a forma de se comunicar. Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para a empresa que ainda não sabe o que é isso, como é que você traduziria essa questão do UGC? É a questão de, olha, eu vou fazer um vídeo que pode ocasionar venda, eu vou fazer um vídeo que vai trazer mais humanidade para a tua marca. Como é que você traduz isso para a empresa que está em dúvida se contrata ou não? Eu vou falar basicamente o meu script para cliente, quando eu preciso convencer meus clientes que eles precisam de GC. A gente tem uma marca, você tem uma marca, você precisa humanizar essa marca porque você precisa de conteúdo na rede social, você não tem quem faça isso, o GC vai criar esse conteúdo para você. Porque não vende perfil que tem só imagem, só compra aqui, compra comigo, compra isso, compra aquilo. Ninguém quer seguir. A gente gosta de seguir Instagrams, perfis que oferecem algum tipo de entretenimento, alguma coisa educativa, ou seja, que tem comunicação. Tem uma pessoa ali falando. E nem todas as marcas, nem todas as empresas, ainda mais quando a gente está falando de empresa menor, tem uma pessoa disponível para ficar gravando vídeo sobre a marca. O dono não quer fazer isso, porque não quer aparecer, enfim, independente. E precisa ter essa imagem. E o GC é a solução perfeita, porque você vai ter um criador que ele vai se responsabilizar da criação do roteiro à edição final para você só postar.
E acabou, você vai ter aquele conteúdo pronto pra você ali. Porque igual eu falei, eu não sou execução. Eu não faço vídeo pros meus clientes. Eu só faço planejamento. Então, eu preciso que alguém faça esses vídeos. E aí, o UGC virou uma ferramenta maravilhosa. E existem vários formatos que você pode fazer com esse UGC. Tanto contratar uma vez ou contratar um UGC diferente por mês para fazer 5 vídeos que seja. Você vai movimentar seu perfil, você vai humanizar, você vai ter engajamento na sua rede social. E, naturalmente, a longo prazo, isso converte. E isso é muito importante. É dono de negócio, acho que todo mundo assim que vende alguma coisa pensa muito no agora, né? No vender imediatamente. Mas a gente tem que lembrar que a imagem, ela vende sozinha a longo prazo. Quando a gente constrói um bom brand, um bom posicionamento. E o GC, ele é perfeito para te ajudar com isso. É porque eu acho que ele pensa mais no caixa rápido. Né? E não no a longo prazo, mas precisa. E a grande vantagem dos vídeos, e eu falo isso porque vez por outra aparece lá, tal pessoa salvou o seu vídeo, ou curtiu, tal, e eu vou ver, que vídeo é esse? Quando eu vou ver de tempos atrás, né? É isso, você produz um vídeo e deixa lá ele rodando na rede social, sempre vai ter alguém procurando como fazer tal coisa, o que é tal coisa. E se você criou um vídeo daquilo, ainda que você diga, nossa, mas já tem 300 vídeos de pessoa falando, beleza, é 300 dos outros, falta um seu. Aí você vai lá e grava um seu. Aí você já criou a sua base. Vai criando. Naturalmente, daqui a 3 anos, tem alguém pesquisando e pode cair naquele seu vídeo, da sua página e tudo mais. Ainda mais agora com a atualização do SEO do Instagram conectado com o Google, né? Que a gente pesquisa lá e aparece o link do Instagram para você. Por isso que invistam na legenda do seu conteúdo, porque te ajuda a aparecer na pesquisa do Google. Muito bom, muito bom. Mas aí você trouxe um ponto aqui que eu estava até pensando. Dentro do... Eu falo assim, videomaker, porque faz parte né, da minha atuação e aí eu descobri o GC e tal. Mas assim, o videomaker, ele é o cara que vai lá e grava, só que ele não fica na frente da câmera. Já o GC é o que grava, só que ele está na frente da câmera, né? Sim. Então, basicamente seria essa diferença, mas aí nada impede também do GC, dependendo do que a empresa quiser, ele dizer, não, beleza, eu vou lá e filmo também a fachada, crio outro tipo de conteúdo, mas aí já seria um pouquinho... Que eu acho que é o que acaba acontecendo, né? Meio que vira, quando você, uma marca, tipo, encontra um UGC a longo prazo, acho que acaba sendo meio natural ali ser confundido com social media, né? Que acaba fazendo... Eu acho que é legal também a gente saber, tanto o creator saber impor os limites e a marca respeitar os espaços. Mas em relação a fazer, vou fazer um vídeo aqui do ambiente, vou falar de outra coisa... Mesmo que o creator não apareça, ainda assim é um vídeo GC, porque está sendo visto do ponto de vista dele, né? Então, acho que funciona, assim. Ah, legal. Muito bom. Agora, para quem está começando assim do absoluto zero, olhando aí toda essa tua trajetória, o que você poderia falar para essa pessoa? Bom, eu acho que primeira coisa, tenha referências. Entenda o que você está fazendo ali, não vá só pelo hype de... é mais fácil para crescer na internet, é mais fácil para ganhar dinheiro, porque você vai se frustrar e aí você vai desistir 3 meses depois. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender que é uma coisa séria, é um mercado que dá para funcionar muito, que pode virar muito para você. Então, entenda o Instagram, entenda o TikTok, e para isso você não precisa ser formado na área. Existem trilhares de cursos aí na internet, tanto pago quanto gratuito. Existem vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok. Entenda como funciona a plataforma, entenda como que você consegue entrar ali e fazer o melhor que você puder. Não precisa ficar com medo de errar, porque isso é natural. Ninguém começa sendo o melhor naquilo que faz. E vá acompanhando pessoas, referências próximas às suas, tanto de realidade, no sentido de estar começando também, quanto pessoas que têm o mesmo estilo de criação, mesma visão de conteúdo, enfim, que isso ajuda a gente também a abrir a mente, entender que tem um espaço pra gente ali. Porque eu vou dar até um exemplo que eu sempre falo no meu Instagram, as Clean Girls. Nada contra vocês, Clean Girls. Mas eu não sou uma pessoa assim, eu sou maximalista, eu gosto de cor, eu gosto daquilo. E o GC, no comecinho, quando ele estourou, o tipo de vídeo que funcionava era esses vídeos mais clean, que tem um fundo branco, uma coisa serena, maquiagem passando assim, o creme, não sei o quê. E eu tentei fazer um vídeo desse uma vez e ficou um fiasco, porque não tem nada a ver comigo. E aí eu falei, cara, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Porque eu não sou assim, eu não tenho um quarto branco, meu quarto tá cheio de coisa pendurada, como é que eu vou fazer desse jeito? Mas era porque eu tava no lugar errado, eu ficava vendo referências de pessoas que eram assim. Então, busque o que é parecido com o seu estilo de criação, que eu tenho certeza que você vai encontrar
um espaço ali que vai funcionar e você vai se sentir parte daquilo. Que é a famosa autenticidade, né? Exato. Que é isso que vai se sustentar no longo prazo. Exato, exatamente. Porque se a pessoa assume somente um personagem, beleza, funciona ali por um período, mas chega uma hora que a Não própria mantém. pessoa Não cansa, né? sustenta, exatamente. Muito legal. E para a empresa, qual palavra assim, geral você poderia deixar para aquela que ainda não fez nenhum trabalho assim? Talvez tenha até perguntado o que é o GC e caiu aqui nesse vídeo. Bom, eu acho que a primeira coisa é entender que o GC é o novo formato de criação de conteúdo dentro do mercado, que está funcionando. O influencer não performa mais da maneira que costumava performar antes, e talvez ficar insistindo em investir muito, porque a gente sabe que é um investimento alto para influencer, você pode salpicar esse investimento em vários criadores menores de UGC que vão te entregar um resultado a longo prazo melhor e podem te entregar um conteúdo melhor também, porque na verdade o que diferencia o influencer, na minha visão, tá, do UGC, principalmente é o conteúdo. Porque o influencer, independente de como ele faça o vídeo, ele pode inclusive fazer um vídeo maravilhoso, mas não precisa, porque o que ele vende é o alcance. Agora o UGC não, ele vende a qualidade do vídeo, é um vídeo que vai prender, que vai ficar, enfim. Então acho que vale a pena você investir, vai humanizar a sua empresa, vai trazer uma visão de marca diferente, vai conectar com pessoas que dialogam com aquele UGC. E aí também fica a sabedoria de você escolher os GCs que tenham a ver com o seu público, com o que você quer vender. Muito bom. Daí a gente poderia passar horas aqui conversando, mas eu vou deixar aberto para a gente ter um outro momento também, para a gente continuar essa nossa conversa. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou até aqui conseguiu pegar vários insights, várias ideias e ter também uma visão de como é que funciona o mercado, né? Então, eu agradeço pelo seu tempo. Eu agradeço pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui, dedicado o tempo para conversar com a gente. Para quem está nos acompanhando, eu recomendo que siga a Dai. Qual que é o seu Instagram? É Dailuz com 2 Z's de zebra. Em todas as redes sociais assim? Não. Muda! É porque o meu TikTok não era sério, mas o meu principal é o Instagram. O meu TikTok é Behind the Day. Coloca aqui escrito que eu acho que é mais fácil. Tá bom. Mas era porque o meu TikTok não era pra ser sério. Aí eu comecei a levar ele a sério agora. Mas o meu Instagram é minha rede social principal. Ah, que legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.